Eu lembro do som do salto da minha prima ecoando pelo corredor do fórum como um aviso de que a verdade seria engolida viva. O olhar dela estava cheio de veneno, e ainda assim, ela sorria. Um sorriso calculado, frio, daqueles que você só vê em gente que já não sente culpa nenhuma. Meu nome é Clara, tenho 27 anos, e até pouco tempo atrás, eu achava que o sangue era mais forte que qualquer mentira. Minha família nunca foi equilibrada. Desde que minha mãe morreu, quando eu tinha 12, fui deixada à mercê da minha tia Patrícia, a mãe da minha prima Letícia. E como era de se esperar, Letícia sempre foi a queridinha. Bonita, loira, olhos claros, ela era o retrato da filha perfeita. Enquanto isso, eu era a sombra, a filha de uma irmã morta. Uma responsabilidade temporária, que nunca teve lugar real naquela casa. Minha irmã gêmea, Luna, era minha única salvação, até ela começar a se afastar. Foi um processo lento. Letícia começou a envenenar tudo ao nosso redor. Comentários sutis, mentiras disfarçadas de preocupação. Um dia era a Clara pegou dinheiro da gaveta, no outro era, acho que vi ela escondendo coisas no quarto. Ninguém checava, ninguém perguntava. Bastava Letícia dizer, e minha tia acreditava. Até mesmo Luna passou a me olhar com dúvida. E isso me matou mais do que qualquer outra coisa. A gota d'água foi quando consegui um estágio numa ONG ambiental que poderia virar um contrato de trabalho fixo. Eu estava feliz, esperançosa. Era a primeira vez que algo dava certo para mim. Levei meu diário comigo no primeiro dia, um caderno de capa vermelha onde eu registrava tudo. Horários, conversas, sonhos, medos. Era meu lugar seguro. Na segunda semana de estágio, a ONG sofreu uma invasão e roubo de equipamentos. Documentos foram extraviados. E adivinha quem foi acusada? Sim, eu. As câmeras estavam desligadas por manutenção. As chaves do almoxarifado tinham sido acessadas com meu crachá. E a única testemunha visual foi Letícia, que convenientemente apareceu dizendo ter me visto saindo do local sozinha à noite, apressada. O caso foi parar na polícia. Me chamaram de ladra. Meu nome estampado em sites locais. Minhas entrevistas de emprego evaporaram. A ONG me desligou imediatamente. Eu implorei para que alguém me ouvisse. Mostrei que meu crachá estava desaparecido 2 dias antes do crime. Disse que minha mochila foi mexida. Que eu estava em casa com febre no dia do furto. Mas nada adiantava. A única coisa que não me tiraram foi meu diário. E foi nele que encontrei as provas. Sem nem saber. Nas páginas da semana do roubo, eu havia anotado todos os sintomas da gripe, a temperatura do termômetro, até a mensagem que mandei para a supervisora avisando da minha ausência. Detalhes que batiam com prints, horários, mensagens. Uma linha do tempo sólida. Mas ninguém queria ouvir, nem mesmo Luna. Quando ela me visitou na delegacia, olhou para mim como se estivesse diante de uma criminosa. E disse algo que quebrou meu peito. Se você tiver feito isso, não espere que eu defenda. Minha vontade era gritar, arrebentar as grades com as mãos. Mas eu só chorei. O advogado público não se importava. A promotoria só queria encerrar o caso. E Letícia, ela subiu ao banco das testemunhas com a mesma confiança de quem recita uma peça ensaiada. Vi a Clara saindo do prédio com uma sacola preta. Estava nervosa. Me encarou e correu. Mentira. Cada palavra. Mas ela dizia com tanta convicção que até o juiz parecia crer. Então, no final do segundo dia de julgamento, pedi uma chance de falar. Me levantei com as mãos trêmulas, tirei da bolsa meu caderno vermelho e o coloquei sobre o púlpito. E isso é o meu diário. Desde os 14 anos, eu escrevo aqui. E foi sem querer que deixei provas, falei, com a voz embargada. Mostrei os dias em que estive doente. Os horários das mensagens trocadas com minha supervisora. As páginas com detalhes que ninguém em sã consciência teria falsificado retroativamente. Apresentei prints de conversas, registros da farmácia, e uma nota médica que esqueci que tinha guardado entre as folhas. Tudo ali, tudo real. A promotora ficou pálida. O juiz pediu suspensão da audiência por 24 horas. Na saída, vi Letícia pela primeira vez nervosa. Ela me olhou com o maxilar travado, os olhos arregalados. Você devia ter queimado esse maldito caderno, sussurrou. E foi nesse instante que percebi, ela sabia. Ela fez tudo. Mas por quê? Por que ela queria tanto me destruir? Naquela noite, eu não dormi. Sentei na cama, abracei o diário e fiquei encarando nada por horas. A imagem da Letícia me olhando com ódio, um ódio frio, sussurrado com dentes cerrados, não saía da minha cabeça. Você devia ter queimado esse maldito caderno. Foi isso que ela disse. Sem máscara, sem disfarce. Como se aquilo fosse uma afronta pessoal à sua vitória garantida. E foi ali que caiu a ficha. Ela não queria só me ver culpada. Ela queria que eu sumisse. Ela queria me quebrar de uma vez. E por pouco, conseguiu. Na manhã seguinte, fui ao tribunal como quem encara o próprio enterro. Mas dessa vez, algo estava diferente. Quando entrei na sala, percebi a inquietação no rosto do juiz.
A promotora estava vermelha de vergonha, e meu advogado, até então apático, agora exibia um brilho nos olhos. E sua versão vai ser ouvida com mais atenção hoje, Clara, ele disse. Pela primeira vez, alguém parecia acreditar em mim. As provas extraídas do diário não podiam ser ignoradas. Minha defesa conseguiu acesso aos registros da operadora do meu celular, provando que eu estava em casa no horário do crime. Além disso, um funcionário da farmácia onde comprei o antitérmico confirmou que me atendeu, e isso bateu com o horário que escrevi no caderno. A promotora tentou argumentar que tudo podia ser uma armação, que eu mesma teria falsificado os dados. Mas a coisa desmoronou quando uma perícia nos sistemas da ONG mostrou que o acesso com meu crachá foi feito por uma pessoa que digitou a senha errada 3 vezes antes de acertar, e eu nunca errava minha senha. O golpe final foi quando descobriram uma cópia da chave do almoxarifado no armário de limpeza do andar da Letícia, onde ela trabalhava como estagiária auxiliar. Ela, que jurou nunca ter tocado em nenhuma chave. A juíza suspendeu o processo para reavaliação. Letícia foi retirada da sala sob ordens de investigação por falso testemunho. Foi o primeiro momento em muito tempo em que eu respirei sem sentir o gosto do desespero. Mas a paz durou pouco. No mesmo dia, ao sair do tribunal, encontrei Luna me esperando do lado de fora. Os olhos dela estavam inchados, e ela segurava o próprio braço como se estivesse prestes a desmoronar. E por que ela fez isso com você? Foi tudo que disse. Eu queria gritar. Queria cuspir todo o rancor que guardei por anos. Mas só encarei minha irmã e falei. Porque ela sempre soube que eu era melhor que ela. E isso, ela nunca suportou. Luna chorou. Me pediu desculpas por ter duvidado. Disse que caiu na armadilha da Letícia sem perceber, que achava que estava protegendo a família, e que agora sentia nojo de tudo. Eu queria acreditar, queria mesmo. Mas uma parte de mim estava ferida demais para esquecer tão rápido. De volta à casa da minha tia, onde ainda morava por falta de opções, encontrei a porta do meu quarto entreaberta. Um frio percorreu minha espinha. Quando empurrei a porta, vi o horror. Meu quarto revirado. Roupas rasgadas. Cadernos espalhados. Meu diário aberto sobre a cama, com páginas arrancadas e riscadas com caneta preta. Ela tinha voltado. Letícia. A casa estava vazia. Minha tia tinha saído. Mas o rastro de destruição deixava claro que alguém esteve ali com raiva. Alguém que sabia que estava perdendo. Chamei a polícia. Registrei boletim. Mas eu sabia que não adiantaria muito, não havia testemunhas, e sem câmeras, ela diria que eu mesma fiz aquilo para dramatizar a situação. Naquela noite, dormi na casa de uma colega do antigo estágio que me acolheu sem pestanejar. E ali, com os olhos colados no teto, jurei para mim mesma, nunca mais deixaria que me machucassem assim. Comecei terapia. Procurei trabalhos voluntários enquanto o processo rolava. Cortei contato com toda a família, exceto Luna, que agora parecia desesperada para reconquistar minha confiança. Mas ainda era cedo. Eu não conseguia esquecer o olhar dela quando me chamou de crimposa, como se eu fosse menos que lixo. Na audiência seguinte, Letícia voltou, mas não era mais a mesma. Seus olhos estavam fundos, a maquiagem pesada não escondia o cansaço, e sua voz, trêmula. Pela primeira vez, ela parecia humana. Mas não se enganem, não era arrependimento. Era medo. Ela sabia que tinha ido longe demais. E o destino cobrou. Durante o depoimento de um dos diretores da ONG, foi revelado que Letícia estava envolvida num grupo de pessoas que usava os equipamentos da instituição para vender peças no mercado paralelo. O roubo que me acusaram foi só mais um da lista. E o mais ousado, porque dessa vez ela precisava de um bode expiatório. Ou seja, eu. A promotora se retratou publicamente. Pediu desculpas formais. O juiz arquivou o processo contra mim e recomendou a abertura de investigação contra Letícia e mais 2 funcionários. Eu fui inocentada, mas me sentia exausta. No caminho de volta, recebi uma mensagem anônima no meu celular. Era uma foto da minha antiga casa. E uma frase. Você ainda vai pagar por ter mexido onde não devia. Meu sangue gelou. Letícia sabia de coisas. Coisas maiores. Talvez ela não fosse a mente por trás de tudo. Talvez ela fosse só a ponta do iceberg. Mas quem mais estava por trás disso tudo? No começo, achei que era só paranoia. A mensagem anônima, a foto da casa onde morei, aquela ameaça velada. Eu queria acreditar que era só Letícia surtando. Que tudo terminaria com ela sendo investigada. Que a justiça, por fim, havia feito seu trabalho. Mas a verdade? A justiça só cavou a superfície. E no fundo, existia um buraco bem mais fundo. E eu estava caindo nele. Depois da audiência, mudei de endereço. Fui morar num quarto alugado nos fundos da casa da dona Alzira, uma senhora viúva que me tratava como filha. Meus pertences cabiam em 3 malas, o resto tinha sido destruído ou esquecido ao longo dos últimos meses. Eu andava em silêncio, com passos leves, como se o mundo pudesse desmoronar a qualquer momento. E talvez pudesse.
Recebi uma ligação da delegacia avisando que Letícia havia sido indiciada por falso testemunho e participação em esquema de desvio de bens. Ela responderia em liberdade, mas com restrições. O caso ganharia novas fases. Isso deveria me acalmar. Mas 2 semanas depois, algo ainda mais estranho aconteceu. Minha antiga supervisora da ONG, Fernanda, me chamou para conversar. Disse que havia tentado me ligar várias vezes, mas meu número estava sempre fora de área ou cancelado. Eu nunca pedi cancelamento algum. Quando fui checar na operadora, descobri que alguém tinha solicitado a portabilidade da minha linha. Sem meu conhecimento. Sem meu CPF. Ou melhor, usando meu CPF e uma assinatura falsificada. Abri uma nova denúncia. Mas aí as coisas começaram a escalar. Um dos funcionários da ONG, o tal Rafael, que até então ninguém desconfiava, foi encontrado morto dentro do próprio carro, com sinais de overdose. Era ele quem havia enviado um dos e-mails com o registro dos equipamentos desaparecidos. Coincidência? Ou queima de arquivo? Na semana seguinte, outro funcionário foi demitido. E desapareceu. Literalmente, sumiu. Os pais dele foram na mídia local implorar por informações. A investigação começou a mirar mais alto. Era como se Letícia tivesse sido só o primeiro elo podre de uma corrente inteira. E eu, estava no meio. Luna voltou a me procurar com mais frequência. Chorava, se desculpava, implorava para que eu a perdoasse. Dizia que a família inteira estava desmoronando, que a tia Patrícia tinha sido chamada para depor, que os vizinhos sussurravam pelas costas, que a avó tinha adoecido do coração de tanto choque. Mas sabe o que mais me doía? Era perceber que mesmo diante de tudo, a maioria ainda protegia a Letícia. Diziam que ela foi influenciada, que era jovem, que não tinha noção do que fazia. Eu era a ingrata, a encrenqueira, a desonra que trouxe vergonha para a família, ao expor tudo. Ninguém perguntava como eu estava vivendo. Ninguém perguntava como dormia depois de ser ameaçada. Ninguém, exceto Luna. Por mais que ainda existisse um abismo entre nós, ela estava tentando atravessar. Foi ela quem me avisou de algo assustador. Letícia não estava agindo sozinha desde o começo. Havia uma terceira figura nessa história, um tal de Dr. Humberto, advogado da ONG e sócio oculto de uma empresa terceirizada que recebia os equipamentos doados, mas que na prática, os revendia com nota falsa. E sabe o que era pior? O homem já havia sido investigado anos antes, por tráfico de influência, mas nunca foi condenado. Talvez fosse ele a mente por trás. Talvez tivesse usado Letícia como isca. Alguém fácil de manipular, com sede de reconhecimento. Uma garota que cresceu sendo tratada como a perfeita, mas que por dentro, era vazia e carente de poder real. E eu fui a desculpa perfeita. A prima rejeitada, desacreditada pela família. A louca com um diário. Minha vida virou um campo minado. Comecei a ser seguida. Uma moto preta aparecia com frequência onde eu passava. Às vezes, mudava de direção quando eu olhava de volta. Outras vezes, ficava parada, como uma sentinela. Registrei tudo. Tirei fotos. Levei à delegacia. Nada foi feito. Meu e-mail foi invadido. Descobri mensagens enviadas em meu nome pedindo demissão de um processo seletivo que eu mal sabia que ainda estava aberto. Tentei explicar à empresa, mas a vaga já havia sido preenchida. Mais uma chance destruída. Mais um golpe no meu psicológico. Comecei a me perguntar, por que eu? O que eu sabia que tanto incomodava? Foi quando, revendo meu diário antigo, achei uma página esquecida, uma nota rabiscada às pressas no rodapé de uma folha, onde eu anotara uma conversa que ouvi por acaso no refeitório da ONG. Tem gente grande demais envolvida nisso para dar errado. Se der, alguém leva a culpa. E você sabe quem é. Na época, não entendi. Achei que fosse só conversa aleatória. Mas agora fazia sentido. Dr. Humberto, Letícia, Rafael, as peças estavam começando a se encaixar. E parecia que, sem querer, eu estava prestes a descobrir algo maior do que eu jamais imaginei. Certa noite, recebi uma ligação do número de Luna. Atendi no segundo toque. Clara, corre. Vem pra minha casa. É sério. Eu encontrei uma pasta com documentos no fundo do armário da minha mãe. Tem coisa aqui que, eu acho que envolve você. Coisas que explicam o motivo da Letícia ter te escolhido. Por favor, vem logo. Eu não sei quem mais sabe que isso tá aqui. Minha boca secou. Tranca as portas, não atende ninguém, e guarda isso com você. Tô indo agora. Saí correndo, coração disparado. No caminho, a moto preta apareceu de novo. Dessa vez, não parou. Ela me seguiu. Dobrei uma esquina. Acelerei. Respirei fundo. Mas então, a moto avançou. A roda da frente tocou a lateral do meu carro. Eu perdi o controle. O impacto me jogou contra o muro de um terreno baldio. Vidros estouraram. O som de metal retorcendo encheu meus ouvidos. E a última coisa que vi antes de desmaiar, foram 2 olhos atrás do capacete, me encarando com ódio. Era Letícia.
Acordei com a boca cheia de sangue e o som estridente de uma sirene no fundo da minha cabeça. O cheiro de gasolina misturado a ferro queimado me fez engasgar. Tentei mover os braços. Um deles estava preso, esmagado entre o banco e a porta retorcida. Minha cabeça latejava como se tivesse sido esmagada por dentro. Luzes vermelhas e azuis pescavam do lado de fora. Vozes agitadas. Passos. Gritos. Depois, silêncio. Fiquei 2 dias no hospital, sendo mantida em observação. Tive fraturas no braço esquerdo, uma concussão leve e várias escoriações. O que ninguém conseguiu me explicar era como a moto que bateu no meu carro simplesmente desapareceu sem deixar rastro. Nem câmeras, nem testemunhas. Nada. Luna foi me visitar no 2º dia. Entrou no quarto com os olhos inchados de tanto chorar e segurando uma sacola plástica. Dentro dela, estavam os documentos de que falará. E quando comecei a ler, percebi que aquela era a peça que faltava. Entre os papéis, encontrei registros da ONG falsificados em nome de terceiros, inclusive um em meu nome, com uma assinatura clonada. E junto, cópias de e-mails e contratos que ligavam diretamente Dr. Humberto e sua empresa de fachada à mãe de Letícia, tia Patrícia. Sim, aquela que me criou depois da morte da minha mãe. Aquela que dizia que me dava abrigo por obrigação. Aquela que agora eu entendia ter participado de toda a trama para me usar como bode expiatório. Segundo os documentos, tia Patrícia recebia repasses mensais via consultoria fictícia. E Letícia era parte da engrenagem. Era a isca dentro da ONG. A que observava. A que desviava. E eu fui o erro de cálculo. Eu era a garota retraída com aparência de ninguém. Aquela que podia ser incriminada, esquecida, descartada. Mas eu anotei tudo. E sobrevivi. Levei os documentos direto à delegacia assim que tive alta. Luna foi comigo. E dessa vez fui ouvida. O inquérito foi reaberto. As novas provas fizeram a promotoria pedir a prisão preventiva de Dr. Humberto e tia Patrícia, que no momento da batida, estava num hotel fora da cidade. O que confirmava que ela não era motociclista, mas não a livrava da acusação de associação criminosa. Letícia desapareceu por 2 dias. Quando foi encontrada, estava escondida num sítio de um amigo da família, em estado de choque, com cortes nos braços, não por arrependimento, mas por desespero. Na delegacia, tentou dizer que era tudo culpa da mãe, que foi manipulada, que só queria ser aceita, que não sabia do roubo, do esquema, da empresa, da lavagem de dinheiro. Mas as provas gritavam, as datas batiam, os registros de acesso, os documentos, os prints, tudo que eu por instinto, comecei a guardar desde a primeira vez que me chamaram de mentirosa. Ela tentou virar o jogo de novo, mas dessa vez, ninguém comprou. O julgamento veio meses depois. Longos meses de espera, terapia, reconstrução. Fiz tratamento gratuito com uma psicóloga indicada pelo Ministério Público. Consegui um novo emprego numa ONG diferente, que me acolheu de braços abertos depois de saber da minha história. Conheci gente boa, gente limpa. Letícia foi condenada a 9 anos em regime fechado por falso testemunho, fraude processual e associação criminosa. Tia Patrícia pegou 12 anos. Dr. Humberto, 18. E mesmo assim, tentou chorar inocência até o último minuto. A imprensa cobriu o caso como um dos maiores escândalos de corrupção silenciosa em ONGs do Estado. Mas para mim, foi pessoal. Eles queriam me apagar. E quase conseguiram. No último dia de julgamento, Luna me abraçou antes de irmos embora. Estávamos na calçada do fórum. A cidade parecia menor. O mundo parecia mais seguro. Você me perdoa? Ela perguntou. Demorei para responder. Olhei nos olhos dela. Vi o reflexo da menina que me chamava de irmã gêmea favorita, quando éramos pequenas. Vi culpa. E dor. Ainda não, Luna, respondi. Mas um dia, talvez. Voltei a escrever. Não no mesmo diário vermelho, aquele ficou como prova judicial. Mas num novo. De capa preta. Com páginas lisas, cheias de futuro. Escrevi sobre o trauma, sobre o medo, sobre o gosto amargo da injustiça, e sobre a alegria de sobreviver mesmo quando tudo conspira para que você desapareça. Minha história foi parar em um programa de entrevistas, depois num artigo, e meses mais tarde recebi uma ligação. Era da supervisora da ONG que me demitiu lá no início. Clara, eu precisava te pedir desculpas. Eu falei com você, mas se ainda aceitar, estamos com uma vaga aberta, carga horária reduzida, trabalho com educação em escolas públicas. E ninguém melhor que você para contar o que viveu e inspirar outras meninas. Você aceita? Aceitei. Não por ela, mas por mim. Hoje, toda vez que entro numa sala de aula para falar sobre violência emocional, corrupção invisível ou poder da escrita, eu levo comigo 2 coisas: meu novo diário e a cicatriz no braço esquerdo, onde o vidro do carro me cortou. Ela me lembra que eu sobrevivi,
Que mesmo rejeitada por uma família que preferiu a neta falsa à filha honesta, mesmo desacreditada pela própria irmã, mesmo sendo empurrada à beira do abismo, eu não caí, porque a verdade queima, mas também liberta. E eu escrevi a minha, até o fim,